E agora vamos ver o caso real, certo? Se quisermos obter um teorema espectral para espaços vetoriais reais, como que se faz? Então, primeiro, as mesmas definições, certo? Um endomorfismo de um espaço com produto interno de dimensão finita, ele é unitariamente diagonalizável, é chamado assim às vezes, ou ortogonalmente diagonalizável se existe uma base ortonormal do espaço real V que representa a matriz diagonalmente, que é tal que é a representação da transformação T, não, matriz, não, transformação é diagonal. A gente diz que essa base diagonaliza T, e a mesma coisa para matrizes reais. A gente diz que uma matriz real é unitariamente ou ortogonalmente diagonalizável se existir uma matriz ortogonal com entradas reais, certo? Que diagonaliza essa matriz. Então tem só que tomar um pouco de cuidado aqui, porque a princípio, se eu disser, pega uma matriz com entradas reais que é unitariamente diagonalizável. Daí depende o que eu quero dizer com isso. Se eu quiser dizer que existe uma matriz complexa unitária que diagonaliza a minha matriz A, é uma coisa. Se eu quiser dizer que existe uma matriz ortogonal real que diagonaliza a minha matriz, é outra coisa a princípio, né? Se existe uma matriz real, né, toda matriz ortogonal, vista como matriz complexa, ela também é unitária, mas o contrário não vai. Mas, de fato, nós vamos ver que no caso real, se existir uma matriz complexa unitária que diagonaliza a minha matriz real A, então também vai existir uma matriz ortogonal com entradas todas reais que diagonaliza a matriz A. Então não tem problema de terminologia aqui, certo? E daí, a prova é essencialmente a mesma que a do caso complexo, né? Os lemas são muito parecidos. Se tiver uma base que diagonalize duas transformações simultaneamente, então elas têm que comutar. Mesma prova do caso complexo. O que muda é que se V for um espaço com produto interno real e T for unitariamente diagonalizável, então T não é só normal, mas é autoadjunto. Certo? E isso segue do fato que, no caso real, transformações adjuntas correspondem a transpostas. E uma matriz diagonal é sempre igual à sua transposta. Certo? Então, exceto por esse fato cuja prova está aqui, né? Se a transformação T for diagonalizável, ela pode ser representada por uma matriz real diagonal, que vai ser igual à sua transposta e, portanto, a transformação vai ser igual à sua própria adjunta. Tá? Exceto por esse fato, a prova é essencialmente a mesma do caso complexo e o teorema é essencialmente o mesmo. Se nós tivermos endomorfismos de um espaço com produto interno real de dimensão finita, então são equivalentes. Esses endomorfismos são autoadjuntos e comutam, e eles são simultaneamente unitariamente diagonalizáveis. Existe uma base ortonormal que diagonaliza todos esses endomorfismos ao mesmo tempo. Tá? E daí, tem alguns lemas parecidos, certo? Eu vou só passar pelos lemas, porque a prova do teorema, no caso real, é essencialmente a mesma. Tem só um lema que é um pouquinho diferente, é o seguinte: mesmo em um espaço com produto interno complexo, se T for um operador autoadjunto, então seus autovalores têm que ser todos reais. E daí disso aqui vai seguir que todo operador autoadjunto no espaço com produto interno real tem algum autovalor real. Certo? Esse era um dos pontos no caso complexo, que não precisou nem utilizar o fato de eles serem normais, mas a gente sempre garantia a existência de algum autovalor. Nesse caso,
para operadores autoadjuntos, a gente pode garantir a existência de alto valor. O que não é um problema, porque essa é a hipótese do teorema, certo? Então vamos lá. Se eu pegar um alto valor lambda com alto vetor associado V do meu operador no espaço complexo, então, como que se verifica que o alto valor ele é real? Calculo o produto interno de T de V com o próprio V. E daí, como T é autoadjunto, T passa para o outro lado com estrela, mas T estrela igual a T. Então vale essa igualdade aqui. Certo? E daí, se lambda é o alto valor associado ao alto vetor V, substitui T de V por lambda de V. Num espaço complexo, a segunda entrada do produto interno é conjugada ao linear. O produto interno é conjugado ao linear na segunda entrada. E o lambda sai com conjugado. Na primeira entrada, o lambda sai sem nada. E olha só que eu tenho lambda vezes um número não nulo, porque eu tenho um alto vetor, e o alto vetor sempre é não nulo, e portanto a norma dele ao quadrado é não nula. Positividade estrita de produto interno é igual a lambda barra ao conjugado de lambda vezes esse mesmo número não nulo. Pode cancelar e obter que lambda é igual ao seu conjugado. E a gente já viu que um número complexo é igual ao seu conjugado, sem somente se ele é real. Certo? Então, o primeiro ponto está feito. E para o segundo ponto, tem aqui, está um pouquinho feio, mas o que a gente faz? Pega um operador autoadjunto num espaço com produto interno real. E que isso aqui diz é que ele tem algum alto valor, que vai ser real também, né? Como que se faz isso? Passa para o mundo das matrizes, vê como se fosse uma matriz complexa e depois volta. É mais ou menos isso que a gente faz. A gente tenta estender o espaço real para um espaço complexo. Então, primeiro, representa esse operador autoadjunto como uma base ortonormal, na verdade. A gente representa esse operador autoadjunto em alguma base ortonormal do nosso espaço. Assim está um pouquinho mais bonito, né? A gente representa o endomorfismo T ortonormal em uma base ortonormal. O operador T autoadjunto, desculpa, numa base ortonormal do nosso espaço vetorial. Então, essa matriz aqui, ela vai ter entradas reais. A gente vê ela como se fosse uma matriz complexa, certo? Como T é autoadjunto, essa matriz é autoadjunto, particular é normal. E o polinômio da matriz, visto como, seja como matriz real, matriz complexa, é o mesmo. É a mesma formulinha que determina polinômio. Então, essa matriz vai ter algum alto valor complexo, porque a gente acabou de passar para o caso complexo. Mas daí, esses autovalores, a raiz do polinômio característico, vai ser real pelo primeiro item. Então, a matriz M, vista como matriz complexa, vai ter algum alto valor real. Esse alto valor real vai funcionar como alto valor também para a matriz M, vista como matriz real. O polinômio é uma raiz do polinômio característico, só isso. E daí esse alto valor real vai ser um alto valor da transformação T. Então tá aí, né, um dos pontos principais onde a gente usa o fato da matriz autoadjunta para ela ter autovalores. E daí o resto da prova é mais ou menos o mesmo, certo? Então eu vou omitir, deixa como exercício, é essencialmente copiar a demonstração, faz a mesma ideia, só que no caso real ao invés do caso complexo. Mas o resto da demonstração é essencialmente igual, não vale a pena repetir aqui. E daí as versões com matrizes e com um endomorfismo único seguem também. Né? Para matrizes, são equivalentes que para matrizes reais, quadradas, de mesma ordem, elas são autoadjuntas e comutam, se somente elas são simultaneamente, unitariamente diagonalizáveis. Por uma matriz ortogonal, né? No caso, é tudo real aqui, então a matriz unitária, no caso complexo, vira ortogonal, no caso real. E para um único endomorfismo ou uma única matriz, a gente não precisa ter a hipótese de comutatividade, porque daí fica trivial. Só toda matriz
autoadjunta quadrada com entradas reais, ela é diagonalizável. Então, normalmente, esse aqui é às vezes esse é enunciado como o teorema espectral, mas eu prefiro essa versão, tanto a real quanto a complexa, né, que são bem similares, com diagonalizabilidade simultânea, porque é mais amplamente aplicável, a demonstração não é mais complicada, e é um resultado bem importante da álgebra linear, certo? Então isso é tudo. Até mais.